Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus. E nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Os Últimos Dias de Jesus, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de Lucas. E faremos uma leitura e uma reflexão. E faremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus esteja conosco. Lucas, capítulo 21, versículo de 37 a 38. Durante o dia, ele ensinava no templo, mas passava as noites no relento, no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava junto com ele no templo para ouvi-lo. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre os últimos dias de Jesus. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho de Lucas traz como ensinamento para nossas vidas. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem. Compartilha para que mais um irmão ou irmão também possa fazer parte desse estudo. E deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bom, aqui, exclusivamente no Evangelho de Lucas, ele está falando sobre os últimos dias de Jesus, né? E lembrando para você que está chegando agora no acompanhamento do nosso canal, nós dividimos, né, esse estudo dos quatro evangelhos em quatro grandes partes, né? Então nós já concluímos a, a etapa, né? Na verdade, quatro grandes etapas. Nós já concluímos a etapa um, que é a etapa do anúncio. E depois, na etapa 2 nós fizemos o princípio da missão de Jesus. E na etapa 3 ela foi dividida em três fases. A primeira fase, o ministério de Jesus na Galileia, já concluído. Na segunda fase, o ministério de Jesus na Judéia, também já concluído. Aí você pode acessar aqui as nossas playlists, que você pode assistir na sequência, né? Todo esse estudo. E nesse momento nós estamos na terceira fase, da terceira etapa, que é o ministério de Jesus em Jerusalém. E depois nós vamos encerrar com a etapa 4, que é paixão, morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. Amém? Então te convido para ficar conosco aqui. Bem, é muito forte, né, essa questão dos últimos dias de Jesus, né? Então, Lucas, ele está relatando aqui os momentos finais, né? Em pouco tempo, nós já estamos encerrando o ministério de Jesus em Jerusalém. Em breve, nós já entraremos, se Deus quiser, no período da paixão de Cristo, né? Então, Jesus, nos seus últimos dias de ministério, ele começa a ficar mais introspectivo, né? E é muito importante a gente entender que cada ação de Jesus, ela tem um objetivo de ensinamento, né? Cada percepção que você vai ter das ações de Jesus, elas sempre remetem a ensinamento. Então, o gesto de Jesus, ele está nos ensinando. Então, o que Jesus quer nos mostrar aqui, né? Ele vai enfrentar uma grande batalha, né? Que é a sua paixão, né? Então, essa é a forma que Jesus encontrou de preparação, né? Porque as pessoas veem muito a questão da
preparação do corpo, né? Então, condicionamento físico, uma boa alimentação, uma rotina de exercícios, academia, praticar esportes, enfim. E como é que você treina a sua alma? Como é que o seu espírito é treinado, né? Então, Jesus ele nos ensina que nós precisamos também treinar o nosso espírito, né? Então, Jesus, aqui nos seus últimos dias, ele está fortificando, né? Fortalecendo o seu espírito para tudo o que ele virá a enfrentar. E ele escolhe o Monte das Oliveiras, né? Como um local de recolhimento. Como é que você se recolhe? Você fica, nós, né? A gente acaba ficando muito sempre imersos no meio do barulho, né? Sobretudo a gente que tem uma rotina, né, mais intensa, a gente não para em nenhum momento para conversar com Deus. Jesus, mesmo ele sendo Deus, né, fazendo parte aí da Santíssima Trindade, ele tem os momentos com Deus, com o Pai, né? Então ele ensinava, mas também ele tinha os seus momentos de jejum, de oração, né? Aqueles momentos de introspecção. Não é uma solidão de tristeza, mas é um momento assim de fortalecimento espiritual, né? E Jesus ele nos ensina aqui a importância do fortalecimento, né? Quando a gente às vezes vai enfrentar uma grande batalha, não é só estudar, né? Meter a cara nos livros, né? Como é que o nosso espírito está fortalecido para enfrentar coisas novas na vida. Não só coisas assombrosas, mas coisas positivas também, né? Você prepara a mente, mas será que você preparou o seu espírito? Como é o seu espírito? Está estruturado para suportar algumas fases mais difíceis, né? Desafiadoras da sua vida, ainda que seja uma coisa boa, né? Nem sempre você vai estar enfrentando um martírio, né? Uma questão que pode ter um custo da sua segurança, vamos dizer assim, né? Mas pode ser um momento positivo, mas que você precisa estar pronto para ele, né? Quantas pessoas perdem oportunidade por não terem se preparado? E é importante, sim, a gente cuidar da, do fortalecimento mental, mas o espiritual não deve ser confundido, né? Preparar a mente, necessariamente, nem sempre é preparar o espírito. Então a gente precisa estar com o espírito fortalecido em Deus para enfrentar as grandes batalhas da vida, né? Jesus ele escolheu passar noites no relento no monte chamado de Oliveiras. Vocês imaginam o que é isso, né? Eram terras quentes ali, né? Na Palestina. Imagina o que que é um monte. Você passar a madrugada, né, passar a noite ao relento. Então, Jesus tem alguns momentos que nem com os discípulos ele estava, que ele morava com o seu grupo de discípulos. Mas aqui está dizendo que nos últimos dias ele passava as noites no relento, no monte chamado de Oliveiras. Era uma coisa dele e do Pai, né? Ele poderia chamar os discípulos, olha, vamos nos fortalecer para esse momento. Mas ele sabia que aquele momento era o momento dele, né? Ele deixaria como ensinamento, mas a paixão de Cristo, ela remetia a Cristo. Não era ainda naquele momento os seus discípulos, eles ainda seriam poupados. Era o momento de provação para Cristo e ele precisava se preparar, né? E aí ele escolheu passar as noites no relento ali, no Monte das Oliveiras, e de madrugada ele ensinava no templo, né? Então as pessoas começavam a madrugar para estar ali junto com Cristo, porque Jesus era diferenciado, né? Jesus ele não falava daquilo que estava decorado, né? Ele falava conforme o Pai lhe orientava. Então era um ensinamento muito mais com muito mais acúmulo, né? Com muito mais volume, com muito mais profundidade do que aquilo que o povo ouvia da boca das autoridades religiosas. Então, portanto, para os nossos dias de hoje, que a gente aprenda com Jesus a treinar o nosso espírito para que a gente esteja pronto para enfrentar os grandes desafios da vida. Comece agora, comecemos também. Amém? Forte abraço, muita luz no seu caminho, paz e luz.